pessoas me perguntaram por que eu não estava conseguindo entrar na sala da segunda. A sala da segunda, a gente tinha colocado no link que o teto são 100 pessoas. Como está dando mais de 100, acho que a gente vai mudar o link, né, Rosana, para um teto maior. Você que sabe, pensa lá e me fala. Pode ser também, mas o que eu falo para as pessoas sempre é tentar de novo, porque é um picozinho que dá nos primeiros 10 minutos, depois a média está nos 80 pessoas, mais ou menos. Porque tem links que a gente... Esse link aqui está liberado até 500 pessoas, então não vai dar problema. O link de segunda a gente deixou liberado até 100. Não sei se vocês sabem, a gente vai liberando o tamanho do link, assim por diante, né? Se vai ter gravação, se não vai ter gravação, essas coisas assim. Vamos começar a trabalhar, então? Vamos? Então, de qualquer forma, boa noite para todo mundo. Vou começar agora, senão o pessoal que vai assistir gravar depois, a gente vai conversando, as pessoas nem sabem o que a gente está fazendo aqui, né? Então, só atualizando todo mundo, a gente vai conversar hoje sobre queixa e demanda. Então, só lembrando a sequência que nós estamos fazendo, a gente está tentando entender como funciona o tratamento analítico, correto? Quem tiver com o microfone aberto, lembra de fechar, por hora. Então, a gente está tentando entender como é que funciona o tratamento analítico do começo ao fim. Então, falamos um pouquinho aí sobre o percurso de tratamento, ou seja, sobre todo o percurso, desde o momento em que a pessoa decide procurar até o momento em que a pessoa decide sair, e eu falo decide porque não é uma questão de alta, como é, por exemplo, na medicina, em outras coisas, você recebe alta, você vai fazer tratamento de câncer, você vai no dentista, você tem uma alta, ou você tem um tratamento específico que terminou. Se você for colocar um implante de um dente, você não vai lá implantar os outros 10, só aquele mesmo. Então, tem uma lógica que na nossa área não é da mesma ordem. Então, qual que é a diferença no tratamento analítico desde o começo até o fim? Inclusive, o tratamento analítico, também diferente de outras áreas, ele começa antes da gente entrar em jogo. Ele começa quando a pessoa decide procurar o analista. Decide, inclusive, dirigir as suas questões àquele local e não a todos os outros lugares que ele poderia levar. Isso aí também é uma decisão. Depois que a gente falou sobre o percurso total de uma análise, a gente foi para um pedaço específico, que é o início do tratamento. Falamos sobre o início do tratamento, e ali, no início do tratamento, estamos ainda no início do tratamento, e vamos ficar no início do tratamento há algum tempo. No início do tratamento, a gente vai começar pela citação final do Freud. Deixa eu pegar aqui o livro. Vocês vão se lembrar que lá no texto sobre o início do tratamento, vocês vão perceber que tem uma lógica que eu estou seguindo aí, que é, se vocês pegarem o penúltimo parágrafo do livro sobre o início do tratamento, eu estou agora na da Companhia das Letras, mas a que eu mandei para vocês é da Autêntica. Ele fala assim, na Companhia das Letras, 191, o penúltimo parágrafo do texto, o início do tratamento. Ele fala assim: já é tempo de obtermos uma vista panorâmica do jogo de forças que pusemos em ação no tratamento. O primeiro móvel da terapia é o sofrimento do paciente e o desejo de cura daí resultante. Essa aula é essa frase, tá? Ou seja, qual que é o primeiro móvel da terapia? Sofrimento. Queixa. E o desejo de cura daí resultante, que é transformar o sofrimento, transformar a queixa em uma demanda de análise, um desejo de cura. Só que a palavra demanda não tem na obra do Freud. Demanda é um conceito lacaniano. Então, lembrando, demanda como conceito não existe na obra do Freud, só na obra do Lacan. Vocês podem até achar a palavra demanda no sentido de fulano demandou um atendimento. Fulano demandou uma resposta, mas como um verbo, demandar, recorrente, corriqueiro, não como conceito. Como conceito é um conceito lacaniano, assim como sujeito também não existe na obra do Freud, tá claro? Sujeito é um conceito lacaniano. Na obra do Freud, se a palavra sujeito aparecer, vai ser assim, tal coisa está sujeito à tributação. Ele nem fala tributação, mas seria nesse sentido. Ou seja, aparece como uma palavra do dicionário, não como um conceito. Tá? Mas veja, a aula de hoje é dessa frase. O primeiro móvel da terapia é o sofrimento do paciente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o sofrimento, a queixa. E o segundo, o desejo de cura daí resultante, que é o que você quer fazer com isso que você se queixa
né? Ah, eu quero, e aí o Freud ele vai até dizer, né? Toda busca, toda demanda o Lacan vai dizer especificamente essa frase, toda demanda de análise é uma demanda de felicidade. Uma demanda de felicidade no sentido de uma demanda de não ter mais aquele sofrimento, de que alguém me retire aquele sofrimento, e tem que ficar melhorando esse pedido até ser um pedido de análise propriamente dito. Se a gente continuar a frase, a magnitude dessa força motriz é diminuída por várias coisas que apenas no decorrer da análise se revelam, sobretudo o ganho secundário da doença, que também a gente precisa falar, o que é o ganho primário e o ganho secundário. Mas a força motriz mesma deve se conservar até o fim do tratamento. Cada melhora produz uma diminuição dela. Então, veja, o início do tratamento, o primeiro móvel, as condições mínimas para o tratamento é o sofrimento, que aqui a gente vai chamar de queixa. E o desejo de cura, que aqui a gente vai chamar de demanda. Então, essa frase é o motivo pelo qual a gente vai conversar hoje sobre a relação entre queixa e demanda. A relação entre os dois, incluindo a diferença entre os dois, né? Existe uma diferença entre os dois, mas também uma não existe sem a outra. Não existe demanda sem queixa. E nenhum paciente chega com a demanda pronta. A demanda vai ser construída em análise, tá? Faz parte do início do tratamento, das entrevistas iniciais, a construção da demanda. Às vezes a gente usa de um modo leigo a palavra, né? Por exemplo, a mãe me procurou no telefone, me demandando atendimento para a filha. Vocês entendem que se demandando atendimento é o uso leigo da palavra, não é ele como conceito. Aqui a gente vai tentar ser rigoroso a deixar demanda só como conceito para não virar confusão, tudo bem? Então, vamos lá. Para o Lacan, então, queixa. E por que eu estou falando do Lacan? Porque não existe o conceito de demanda em Freud. Existe queixa, que ele coloca como sofrimento e mal-estar, mas demanda não. No Freud, ele vai falar sobre desejo de cura, né? Seria o mais próximo aí do que é a demanda para Lacan. Então, em Lacan, a queixa e a demanda não são o mesmo pedido. Por isso que aqui a gente vai trabalhar com uma distinção clara entre os dois. Não são o mesmo pedido, porque, na verdade, são dois momentos lógicos muito diferentes no início do tratamento. Enquanto a queixa, ela é aquilo que faz com que o paciente me chegue até o consultório, a demanda é aquilo que faz com que essa chegada se transforme em uma possibilidade de análise. A demanda não faz com que o paciente me chegue até o consultório, mas a queixa não sustenta um tratamento. Deu para entender a lógica? Então, a queixa faz com que ele bata na minha porta, mas a demanda é o que faz com que ele volte para um tratamento e que ele prossiga com o tratamento. Por isso, eu preciso dos dois. Então, não é o mesmo pedido e pertence a dois tempos lógicos diferentes. A queixa é um primeiro tempo lógico, que faz com que o sujeito tenha esse instante de bater a porta, ou seja, esse instante de procurar o tratamento. A demanda é um segundo tempo lógico longo de elaboração. Quando eu estou falando de tempo lógico, acho que todo mundo já entendeu que eu estou falando dos três tempos do Lacan, né? Instante de ver, tempo de elaborar, momento de concluir. Então, a queixa é um instante de ver. É esse instante que, inclusive, se a pessoa não procurar imediatamente, talvez ela deixe passar esse instante. Tanto que é muito bom quando alguém está reclamando, e alguém ao lado fala assim, leva isso para análise, porque eu não vou mais escutar isso. É maravilhoso quando tem um amigo, um parente, que diz, cara, não é para mim que você tem que falar isso, é lá. E se a pessoa não marcar naquele instante, às vezes o instante passa. Não, amanhã eu procuro. Aí a pessoa dorme, o instante passa. Vocês já perceberam isso? A queixa, ela tem essa sutileza, esqueci a palavra que eu queria, mas ela tem essa transitoriedade. Entende? Ela é um instante. E se a pessoa não procurar naquele instante, o instante passa até que ele cutuque de novo. E aí o instante passa até, tanto que várias vezes vocês vão receber pessoas que dizem, nossa, eu já pensei em vir aqui há muitas vezes, há muito tempo. Faz 10 anos que eu queria começar esse tratamento. E normalmente a gente pergunta, mas por que você não veio? Não, porque eu ia, aí eu voltei atrás. Eu ia, eu voltei atrás. Então a queixa é esse instante. A demanda não. A demanda não é mais um instante. Ela é um tempo de elaboração.
e elaboração já feita no processo de análise, no início do tratamento, para dar as condições para a análise propriamente dita. Vamos começar, então, da queixa, que é mais simples, tudo bem? Então, a queixa. Eu até fiz um quadrinho aqui comparando as duas, mas ficou bestinha, mas eu vou depois mostrar. Mas, veja, o que é a queixa primeiro? A queixa, ela é um sofrimento, como o próprio Freud diz, é o primeiro móvel do tratamento. Só um parênteses, que eu adoro essa frase do Freud, tá? O que você perguntou, Ivana? Na página da Autêntica? Deixa eu pegar. Ai, desculpa que eu só estou com a Autêntica. Não tem problema nenhum. É o penúltimo parágrafo. Deixa eu pegar aqui. Tá na 146. Ah, tá. Obrigada. Obrigada. É o penúltimo parágrafo. Obrigada. Então, olha só. Olha que interessante. A queixa, primeiro, ela é o sofrimento. É o mal-estar, né? Mas tem uma característica interessante desse sofrimento. É um sofrimento desresponsabilizado. Desresponsabilizado. Eu não sei por que eu sofro. Talvez seja uma maldição, talvez seja culpa dos meus pais, talvez seja... Vocês sabem esse sofrimento desresponsabilizado? Eu sofro, mas porque tem alguma força, né, externa a mim, estranha e desconhecida, que me faz sofrer. E aí, conforme a cultura de cada um, essa força vai ser uma. Pode ser meu chefe, pode ser meus pais, pode ser Deus, pode ser... Vocês entendem? De onde vem essa força depende dos tempos do sujeito, depende de quem é o grande outro, depende de uma série de questões, inclusive culturais, ok? Mas tem uma característica que é um sofrimento desresponsabilizado. Eu sofro, mas não sou eu que provoco em mim esse sofrimento. Eu sofro porque algo ou alguém me faz sofrer. Nesse sentido, também, além de ser um sofrimento desresponsabilizado, é um sofrimento desresponsabilizado que atribui ao outro a causa desse sofrimento, entende? Atribui ao outro como se o outro me fizesse sofrer. Aquela frase famosa dos adolescentes, eu não pedi para nascer, é como se o outro, então, tivesse imposto a mim o infortúnio da minha vida. Né? O outro impôs a mim essa minha condição de ter que estar aqui vivendo, tá? O outro aí é com maiúscula, tá, Mari Jones? Porque, assim, quando você... Qual que é a diferença? O outrinho, o outro com letra minúscula, é o outro que você rivaliza, meio igual ao meu rival, aquele especular. O meu irmão, do lado de lá do espelho. O outro com letra maiúscula, e o outro ele se duplica, se triplica, e ele se atualiza em diversas figuras possíveis, é um outro que ocupa um certo lugar privilegiado e que tem um certo, diante desse lugar privilegiado, um poder sobre mim. Entende? Então, por exemplo, para uma criança, o outro se atualiza onde? Nos pais. Para um funcionário, o outro com maiúscula se atualiza onde? No chefe. E a gente pode, com o aluno, o outro se atualiza onde? Nos professores? Deu para entender? Numa situação específica, o grande outro se atualiza na polícia? E assim por diante. Então, vocês percebem que esse outro com letra maiúscula, ele pode se atualizar em várias pessoas conforme o lugar que você está, numa certa desvantagem em relação a alguém. Então, na posição de queixoso, a queixa, então, é uma narrativa sobre um mal-estar, né? Vim aqui contar a história do meu mal-estar, que o sujeito atribui a fatores exteriores a ele, meu chefe, meu corpo, minha crise também, tá? Meu diagnóstico. Vocês entendem que meu diagnóstico pode ser um grande outro? Meu TDAH não me deixa prestar atenção na aula. Essa é um que a gente tem escutado de alguns adolescentes. Não é ele que ficou até as 4 horas da manhã jogando videogame, não, tá? Ele está conseguindo prestar atenção na aula às 7 da manhã, porque, por exemplo, o diagnóstico. Então, existem várias possibilidades exteriores a mim que ocupam um certo lugar de poder, que é colocado aí. Bom, então, essa queixa, o sujeito dirige a um grande outro, e aí tem uma coisa interessante, e quer que esse grande outro repare essa queixa, ou seja, conserte. Espera desse grande outro alivio, consolo, validação, entende? Então, a solução não está em mim. A solução do meu infortúnio está
em quem me causa o infortúnio. E aí vem uma coisa complicada. Sabe quando a pessoa ela traz no consultório e fala assim, olha, eu sou infeliz porque X me faz infeliz. Então não adianta eu vir fazer análise, porque X precisa, ele que precisa de fazer tratamento para me deixar feliz. Vocês nunca ouviram essa? Que a pessoa, então, ela diz que o problema não está nela, está no outro. Então, a solução do problema também não está nela, está no outro. Então, eu espero que esse grande outro que me cause mal, também seja aquele que vai reparar esse mal, que vai consertar esse mal, que vai, então, me oferecer consolo, alívio e até mesmo validação desse mal que ele me causou. Então, percebam, na queixa, a fala gira em torno do sintoma, fica repetindo o sintoma, sem questionar, sem transformar o sintoma em enigma. Por isso que não tem como começar tratamento, percebem? Porque ela, sabe aquelas sessões que a pessoa, ela se queixa do começo ao fim da sessão, sem construir nada, na semana seguinte se queixa do começo ao fim da sessão, sem construir nada, sem furar, sem causar um enigma, sem se implicar, simplesmente repete o texto da queixa, circularmente, sem sair do lugar, sabe, igual o ratinho correndo na esteira, ele não sai do lugar. Então, a queixa tem essa característica de girar. É uma fala que gira, sem sair do lugar. Então, a queixa não constitui uma entrada no discurso analítico, porque para ser um discurso analítico tem que ter furo, tem que ter porosidade, tem que parar de girar completamente. Pode ter repetição, mas não no mesmo lugar desse modo. Então, na clínica, a queixa é o nosso material bruto. Tudo bem? Uma placa giratória é o material bruto que o analista acolhe como ponto inicial, acolhe como ponto de partida, mas a queixa, em sua forma bruta, não permite análise, primeiro ponto, mas tem um segundo ponto interessante, aí passo para você, Carol. Um segundo ponto interessante é, justamente porque o objetivo é queixar, porque queixo, eu posso me queixar indistintamente em qualquer lugar. Então, é aquela queixa que eu levo para a igreja, eu levo para a terapia, eu levo para o trabalho, eu levo para os amigos, eu levo... Você sabe aquela queixa que eu vou levando em todos os lugares, indistintamente? Bom, então, não é, porque quando é uma demanda de análise, eu não levo mais para qualquer lugar. Inclusive, quando alguém pergunta, o que está acontecendo? Não, pode deixar que eu já levei para minha análise. Já perceberam isso? Ou seja, não, isso daqui é para levar para este lugar, não para cá. A queixa não. A queixa eu não só repito, como eu repito para qualquer pessoa em qualquer lugar, o que faz com que o sujeito se exponha muito. Porque ele pega um conteúdo privado, um conteúdo íntimo, e sai expondo em qualquer lugar, levando a um enorme prejuízo nas relações interpessoais, na relação com o trabalho, nas relações amorosas. Esse nível de exposição só causa prejuízo. Diga, Carol. Renata, mesmo que tenha o direcionamento, mesmo que tenha a formulação de uma demanda para se entrar, por exemplo, no divã, né? Você sai da queixa, mas ao longo do tratamento existe a possibilidade de retornar à queixa também, nesse movimento espiralar do sintoma? Perfeitamente, Carol. Inclusive, sair do divã e voltar para a cadeira, vez por outra. Primeiro que a vida também acontece, a vida te dá umas pancadas de vez em quando, que aquilo que você organizou como demanda de análise deixa de ser, porque a vida te trouxe aí um golpe tal que você precisa se reorganizar completamente. Então, vamos pegar assim, Carol, você está fazendo análise porque você está tentando se haver com a sua vida profissional, saber se essa é a profissão que você quer, de repente teu marido sofre um AVC. Opa, o que vai te gritar mais? O AVC, que agora você vai ter que talvez dar conta da casa, das condições financeiras, cuidar dos filhos, cuidar do marido, sua vida vai virar completamente ao avesso, porque toda essa questão que você estava organizando aqui se sustentava em uma certa organização que de repente não está mais lá. Eu posso dizer que você vai continuar com a análise no mesmo rumo? De jeito nenhum, a vida te deu um cavalinho de pau, torceu ali as coisas de tal modo que você vai ter que construir tudo de novo. Por que eu estou nessa análise agora? Entende? Então, ao longo de uma análise que dura regularmente anos, a vida acontece também, entende? E
quando a vida acontece, de algum modo ela cobra de você uma nova reconstrução até da demanda, né, da direção do tratamento. Então, não esperem que vocês vão construir uma demanda uma única vez. Mesmo que a vida não aconteça de um modo tão drástico, igual esse exemplo fictício que eu dei, lembre-se que a demanda também tem que ser atualizada. Inclusive, quando vocês vão para a supervisão, a gente sempre pergunta qual foi a queixa inicial, qual foi a primeira demanda que vocês construíram, ao longo do tratamento, de que modo essa demanda foi sendo atualizada. E por que atualizada? Porque à medida que o tratamento anda, algumas questões que estavam organizadas na demanda como sendo imprescindíveis se tornam menores, às vezes se tornam mais desnecessárias. E essa demanda vai ser atualizada. Então, essa demanda vai ser atualizada ao longo de todo o tratamento. Em relação ao divã, Carol, também ele não é uma condição absoluta. Você pode entrar e você pode sair. E você pode nem entrar no divã. E a gente vai conversar um pouquinho, inclusive, só uma aula sobre divã. Antes de passar para a Virgínia e para a Carol, então, só colocar isso aqui, a Carol do Norte, a Carol Rode, eu não sei de onde é. A Carolina que está ali embaixo é do Tocantins, tá? A Carol do Norte. Então, veja, só para organizar um pouquinho, olha que coisa interessante que o Quinet, ele traz sobre a relação entre a queixa e a demanda. O Quinet ele vai colocar que é necessário, então, possibilitar a passagem da queixa declarada pelo sujeito para o sintoma analítico. Mas como é que faz essa passagem da queixa declarada para o sintoma analítico? O Quinet ele vai dizer, abre aspas, isso significa que esta queixa precisa ser convertida em demanda endereçada ao analista, olha que legal, porque a queixa ela vai para qualquer lugar. Eu carrego ela, eu reclamo para os amigos, eu reclamo para o vizinho, eu reclamo no trabalho, eu reclamo também na terapia. Mas é um sofrimento que eu carrego para tudo quanto é lugar. A queixa, ela precisa ser convertida, ou seja, transformada, construída em demanda, endereçada ao analista. E ao endereçar a demanda ao analista, eu construo um sintoma analisável. E que o sintoma, até então entendido como resposta, e veja a diferença, o sujeito chega com sintoma, ele toma como resposta. Esse sintoma se transforma em uma pergunta, uma questão, para que o sujeito seja desafiado a desvendá-lo. O sujeito, então, neurótico, aqui no caso, se sente desafiado a desvendar, a decifrar esse sintoma, e eis, então, um processo que começa de análise. Então, é a demanda da análise a responsável pela função sintomal, ou seja, pela função de construir um sintoma de análise, de construir uma possibilidade de análise. Um outro ponto interessante para a gente pensar é o próprio verbo demandar. O que é demandar? Eu demando uma coisa que eu não tenho. Eu não vou demandar uma coisa que eu tenho. Por exemplo, se eu fosse demandar alguma coisa, eu demandaria água, que eu esqueci de encher meu copo d'água. Então, eu demandaria algo que eu não tenho, água, por exemplo. Então, eu não vou demandar uma coisa que eu já possuo, eu demando uma coisa que eu não possuo. Demandar é forjar, então, uma petição, fazer um pedido de algo que eu não disponho. Então, ao encontrar o analista, o que eu faço? O paciente, né, o analisando, verbaliza a sua queixa devido a algum sofrimento e demanda o quê? Demanda ferramentas, demanda condições para lidar, condições que ele não tem, ferramentas que ele não tem, afinal, demandar é demandar o que eu não possuo, para lidar com aquilo que eu tenho, que é o sofrimento. Então, a queixa, o sofrimento, o mal-estar eu tenho. Eu vou demandar aquilo que eu não tenho. Inclusive, a possibilidade de lidar com esse sofrimento. Diga, Virgínia. Oi, boa noite, Renata. Boa noite. Eu estou com uma dúvida, assim, nessa questão de passar para a demanda, no caso de depressão grave, porque aí isso angustia um pouco a pessoa, né? O que você tem a dizer sobre isso? Então, a depressão grave, ela em si não é um texto. Lembre-se que a queixa, ela vai vir de outra forma. Por exemplo, se alguém chega para você, você pergunta, por que você está aqui? E a pessoa fala, depressão grave. Você não vai parar aí, você vai você vai pedir, me conta a história da tua depressão. Me conta a história, inclusive, desses dois significantes, depressão e grave. Né? Afinal, por que justo esse grave? Porque, teoricamente, não tem na classificação essa palavra já foi acrescentada aí numa certa singularidade. Você vai pedir para a pessoa contar a história singular, pessoal, íntima, da
depressão dela. Começou quando aconteceu X ou Y, eu convivo com ela há tanto tempo. Deixa eu só desligar aqui o microfone da Jane. Eu tenho tido tais prejuízos, ela vai começar a te contar a história, e aí você vai perceber que a queixa não é a depressão é uma dessas nomeações. Lembra que a gente conversou que, lá no iniciozinho da nossa fala hoje, que o sujeito ele atribui a queixa a um outro com letra minúscula, que pode ser, inclusive, o diagnóstico, pode ser o chefe, pode ser o diagnóstico de depressão. Deu para entender a lógica? Eu entendi, mas na prática é complicado, que eu estou com um caso assim, e a pessoa fica presa nesse... Está falando do problema da depressão e eu não consigo fazer esse furo. E aí você percebe, Virginia, que o tratamento só começa quando ela consegue fazer da depressão uma metáfora decifrável. E aí, quando ela se dedica a interpretar e decifrar a depressão, ela pode, então, fazer alguma coisa com a depressão, escrever um texto a partir da depressão, viver a despeito dela, mas percebe que ela precisa transformar a depressão em uma metáfora, ou seja, em uma possibilidade de sintoma a ser decifrável, em sintoma de análise. A depressão em si, e poderia ser outro, tá? Estou falando depressão porque você trouxe depressão, mas poderia ser ansiedade, poderia ser qualquer um. Ele maciçamente fechado fica circulando. Você está com essa sensação de que a sessão circula e não sai do lugar? Está no campo da queixa ainda, não construiu demanda. Não construiu, eu sei. Construiu. Bom, obrigada. Nada. Carol do Norte. Oi, Renata. É que quando você falou da questão que a vida acontece, né? E eu fiquei pensando se isso tem algo do real. Essa vida que acontece é o real que se apresenta? É o atravessamento do real, exatamente isso. É o real que atravessa só para te atormentar, Carol. Antes de passar para você, Felipe, vou avançar só mais um pouquinho aqui na demanda. Então, a gente formulou rapidamente o que é a queixa. Então, a queixa, aquilo que a gente está colocando, ela está no campo da repetição, ela é uma posição desresponsabilizada, uma narrativa que o sujeito apresenta, apontando como eu tenho um sofrimento que advém de algum elemento externo, e espero que a solução também esteja externa a mim. E, por isso, a queixa acaba se repetindo. Um parêntese importante sobre queixas em relação à psiquiatria, fazendo agora um adendo aí com nossos colegas profissionais da área médica, que dão medicações. Cuidado com, que eu diria aos psiquiatras, não sei se na sala tem algum, eu diria, cuidado com os poliqueixosos. Porque uma das saídas da psiquiatria, ao invés de transformar a queixa em metáfora, é transformar a queixa em algo absoluto e, portanto, medicável. Qual que é o problema? Hoje eu chego com uma queixa X, eu não consigo dormir, aí você passa uma medicação para dormir. Daqui 15 dias, eu digo, eu estou dormindo demais. Aí você modifica a medicação. Agora eu estou ansioso. Agora, de repente, a pessoa está com uma caixa enorme de medicações, uma para cada queixa. Quantos de vocês já acompanham pacientes que estão com essa profusão? E com medicações que só têm entrada, não necessariamente saída. Alguns psiquiatras já estão sempre pensando, toda medicação que entra, a gente tem que pensar na possibilidade de sair. Mas durante muito tempo, teve-se essa ideia de entrar e demorar demais para sair. E essa saída vai ficando impossível, e de repente a pessoa usa medicação por 20 anos, 30 anos, 40 anos, não sai nunca mais. Ela vai tomar para sempre. Então, um certo cuidado de que a queixa, se eu pego ela de um modo maciço, não resta outra coisa a não ser silenciá-la. E como é que eu silencio a queixa? Por exemplo, entorpecendo a queixa. Entorpecendo a queixa ou medicando a queixa é um modo de silenciar a queixa. Então, uma das dificuldades é que na contemporaneidade, silenciar a queixa ou entorpecer a queixa tem sido um modo comum de funcionamento para todos os tempos do sujeito, inclusive a infância. Vamos para a demanda rapidamente e passo para você, Felipe. Então, a demanda tem uma diferença fundamental, que é o endereçamento. Lembra que a gente falou que a queixa não tem endereçamento? Eu levo indistintamente para qualquer lugar?
Levo para o boteco, levo para a igreja, levo para a terapia? Reclamo da mesma coisa em qualquer lugar? A demanda não, ela tem um endereçamento. Ela tem um endereçamento a um suposto saber, ou seja, ela tem um endereçamento ao analista, à análise. Então, quando a mera repetição da queixa é suspendida, que é o que você vai perceber, Virgínia, quando, de repente, ao invés da coisa girar exatamente no mesmo ponto, ela dá uma entortada, ou seja, quando a mera repetição ela é suspendida pelo silêncio, pelo corte da sessão, pela recusa de oferecer respostas adaptativas, e eu espero que os psiquiatras sempre façam isso, pela não medicalização de cada queixa nova que se apresenta. Eu tenho um colega de Uberlândia que eu encaminho bastante, gosto bastante do trabalho dele. Uma coisa que eu acho muito interessante, mas ele também é da psicanálise, é psiquiatra e psicanalista. Quando alguém traz uma nova queixa, o que ele faz? Me fala um pouco dessa queixa. Não, vamos deixar a medicação como está e vamos conversar semana que vem. Ou seja, ele diminui o espaçamento entre as consultas, faz um novo retorno para ver se o texto da queixa aparece de novo daqui 5 ou 7 dias. Percebe a diferença? De tal modo que ele não fica, então, fazendo aquele jogo de química maluco de ficar entrando e tirando, entrando e colocando medicação. Excelente profissional. Tenho colegas maravilhosos trabalhando muito bem nesse sentido. Cuidado para não tomar a queixa como absoluta. Ou seja, não oferecer respostas rápidas demais, respostas adaptativas a essa queixa. Ao invés disso, oferecer espaçamento, escansão, silêncio, corte, interrogação. Entende? O que significa? Por que isso justo agora? Há quanto tempo isso aparece? E aí, à medida que a mera repetição da queixa ela é suspendida pela sua intervenção, pelos seus atos analíticos, surge algo novo. O sujeito passa a se interrogar sobre a causa do mal-estar e dirigir essa interrogação ao analista. Por que será que eu faço isso? Por que diabos que eu faço justo essa escolha? Porque, vocês entendem? Quando ele dirige ao analista, ele não está dirigindo ao analista para o analista responder, é por uma dialética. Ele está respondendo para ele poder pensar. Então, não responda, tá, gente? De volta. Ele está respondendo para poder pensar. É uma questão de dialética, eu preciso dialogar com alguém. Por que será que eu faço essa merda? Por que eu larguei tal coisa? Por que ele começa a fazer um processo dialético de se interrogar sobre a causa do seu mal-estar? Dirige essa interrogação ao analista como lugar de suposto saber. E o analista, que ocupa o lugar de suposto saber e não de saber, o que faz? Ótima pergunta. Me fala mais sobre isso. Como é que é isso? Ou seja, puxa a língua para fazer com que o sujeito não saia dessa dialética, fique nessa dialética para poder produzir. Então, aí, nesse ponto, revela-se o quê? Uma demanda de saber, que o Freud chamava de demanda de amor, o Lacan chama de demanda de saber. Entendo que Freud não tinha a palavra demanda, tá? É que a transferência, que agora a gente está falando de transferência, trata-se de uma demanda de amor para Freud e uma demanda de saber para Lacan. Mas, fundamentalmente, da possibilidade de tentar construir um texto a partir daquilo que até então era só repetição de um sofrimento, ou seja, quanto mais um sofrimento se repete, mais sofrimento ele causa. Então, quando você, de repente, para de repetir e questiona, você tem uma redução do sofrimento. Só nesse questionamento, é muito interessante. Só desse questionamento a pessoa fala, nossa, agora que eu pensei isso, hoje eu estou bem melhor do que eu estava, mas cuidado. Lembra que o Freud ele fala que esse jogo de forças vai perdurar durante todo o tratamento, e a cada acontecimento desse, você vai ter uma sensação de que ele vai diminuir, mas é uma sensação temporária, o jogo de força vai continuar. Então, continuando aí, veja, tecnicamente é aqui, nesse momento, que se instala a transferência, tá? Se a gente fosse brincar assim, que momento que se instalou a transferência? Quando a queixa virou demanda. E por que a transferência se instalou com mais clareza neste momento? Porque até então a queixa eu levo para qualquer lugar. Então, a análise ainda não é um lugar especial. A transferência ainda não está claramente estabelecida a ponto de sustentar um tratamento. É nesse momento em que a queixa se transforma em demanda que se instala
tecnicamente, a transferência. Ou seja, no momento em que o analista é investido como sujeito suposto saber, não é a definição de transferência? A transferência é justamente essa posse no analista como sujeito suposto saber. Então, quando eu entro nessa dialética de interrogar a causa do meu mal-estar, eu faço um investimento no analista como sujeito suposto saber. Cabe agora ao analista tornar essa demanda de felicidade. Entendem por que felicidade? Ora, se você chega numa análise por um sofrimento, o que você quer de uma análise? Felicidade, ou seja, a ausência do sofrimento. Tudo que você procura numa análise é isso. Agora, cabe ao analista transformar essa demanda de felicidade em um desejo de saber. E tanto que a gente organiza e diz, você está aqui vindo pelo sofrimento X para tentar saber, para tentar entender por que esse sofrimento se instaurou, para ele poder não estar mais ali. Deu para entender a lógica? Ou seja, a demanda de felicidade vai ser transformada em um desejo de saber. Então, a demanda de análise é sempre uma demanda de felicidade que foi transformada em uma demanda de saber, dirigida ao analista que ocupa o lugar de suposto saber. Felipe? Oi, Renata. Minha pergunta é a seguinte, boa noite a todos também. Olha só, eu queria saber se a queixa está relacionada com a resistência e se ela também tem algo de uma negação aí. Como assim a queixa estaria... A queixa ela é anterior ao processo de análise. De que modo a queixa estaria ligada a uma resistência? A essa própria vontade da pessoa, ou essa queixa que encobre toda essa verdade invertida que ela está contando. Consigo me explicar? Não sei. Mais ou menos. Porque, assim, a resistência, ela... Veja, a gente está colocando que a transferência em si, ela vai se instalar nesse momento em que a queixa se transforma em demanda. A resistência Entendi. E a transferência, lembre-se que ela anda sempre junta. A transferência e a resistência, elas são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Entende, Felipe? Entendi. Não há transferência sem resistência, não há resistência sem transferência. Então, no momento em que a transferência se instala, a resistência também se instala. Tá legal. Entendi. E aí, só para fechar rapidinho, quando a pessoa tem só vontade de fazer queixa? É uma grande possibilidade. Inclusive, as pessoas que procuram análise, quando procuram, raramente sabem o que é uma análise. Às vezes a pessoa procura, a gente está até conversando sobre agora há pouco, né, Paula? Às vezes a pessoa procura porque ela quer ter alguém para conversar. Isso não é exatamente análise, a pessoa está sozinha, né? Precisando de alguém para conversar. A demanda é feita para ser recebida, mas não atendida. Então, Felipe, que a pessoa ela procure um lugar só para se queixar, ou alguém para conversar, ou uma que eu já ouvi assim, eu queria uma pessoa inteligente para trocar umas ideias, ou como a Fabíola trouxe da outra vez, eu queria alguém para conversar, para saber se eu devo ou não vender a minha casa. Deu para entender? Aquilo que a pessoa oferece, você recebe, você sempre escuta, mas não significa que você atende. Por exemplo, se alguém te fala, eu marquei com você porque eu quero ter alguém para conversar. Sua primeira pergunta provavelmente vai ser, e com quem mais você conversa lá fora? Né? Ou seja, você quer saber que relações são essas que estão faltando, e por que estão faltando? Lembra que a gente falou do verbo demandar? Demandar é pedir alguma coisa que eu não possuo? Se eu falo, Felipe, eu estou procurando você porque eu queria um amigo, o que ele está dizendo? Eu demando alguma coisa que eu não possuo. O que eu não possuo? Um amigo. O que você vai perguntar sobre isso que ele não possui? Então, a demanda você recebe, você não atende, você a interroga. Entende a diferença? Não, fechou. Maravilhoso. Maravilhosa explicação. Obrigado, Renata. Nada. Paula? Renata, é só uma dúvida aqui. Eu posso falar que a retificação subjetiva, a transferência e a demanda, elas são construídas mais ou menos em paralelo? Sim, perfeito. Não há uma sem a outra. Inclusive, veja, a
A retificação subjetiva, ela é, na definição do Freud, retificação subjetiva é um conceito do Lacan. Na definição do Freud é qual a sua participação naquilo que você se queixa. Então, veja, quando você interroga sobre a sua queixa, não mais como um infortúnio de terceiros, causados por terceiros e que só esses terceiros podem me salvar, para um infortúnio que eu provoco em mim, qual a minha participação naquilo que eu me queixo, essa é a definição da retificação subjetiva, e que também transforma a queixa em demanda. Já que eu causo isso, vim até a análise para poder entender por que eu causo, como não causar. Se é que eu quero não causar, né? Porque tem um ganho secundário também. Mas sim, a transferência, a demanda e a retificação subjetiva se articulam. Uma descende da outra e elas acontecem. Inclusive, eu posso acrescentar mais um aí, Paula, o sintoma da análise. Não o sintoma como fenômeno, mas o sintoma. Você lembra que eu citei para vocês aí o do Quinet? O sintoma da análise também se dá junto, são os quatro conceitos. Ok? Cristiane? Oi, Renata, boa noite. Quando você falou a questão da queixa, né, que está relacionada ao sofrimento desresponsabilizado, ou seja, a culpa é de todo mundo menos minha, né, daquilo que eu estou sofrendo, isso tem relação com, independente da estrutura, ou seja, que eu digo do histérico ou do obsessivo, pergunto por quê? Porque eu tinha ouvido falar um tempo atrás sobre o discurso, que quando o discurso do histérico é muito realmente de remeter a culpa para fora, né, e do obsessivo de trazer a culpa para si. Aí, quando você colocou que a queixa é esse sofrimento desresponsabilizado, eu fiquei na dúvida, todo mundo traz assim, e agora eu me confundi, entendeu? A pergunta é boa, Cris. Tem a questão da sutileza em análise. Quando Freud formulou as primeiras teorizações sobre a neurose, ele sempre parte da histeria, né? Que foram os primeiros estudos. Mas o neurótico obsessivo tem um queixar também aí, que imputa a terceiros. Ele não traz para si, porque senão a gente estaria partindo do pressuposto que o neurótico obsessivo ele já chega com a subjetividade retificada, ele já chega em condições de começar a análise. Porque quando eu entendo a minha participação nesse sofrimento, eu começo a construir as condições da demanda, da retificação subjetiva, instalação da transferência, para começar o tratamento. Então, tem essa sutileza, Cris. Quando a gente diz que o neurótico obsessivo, ele atribui a si, não é ele atribui a si, ele atribui a si o lugar do grande outro. Lembra da fórmula da fantasia? Sujeito barrado, punção de azinho. Punção é aquele sinal de maior e menor junto, tá? Que significa só qualquer relação que não de igualdade. Se vocês forem definir. Então, você tem sujeito maiúsculo barrado, punção de A minúsculo. Nessa fórmula, perceba, cadê o grande outro dela, Cris? O grande outro está do lado de fora. Então, por que o obsessivo toma para si a causa? Para poder tomar para si o lugar do grande outro. Para poder colocar como se o outro pudesse estar ausente ou até morto para poder ocupar o seu lugar. Então, não é que ele, de fato, assume-se na posição de sujeito. É tentar meio que tomar para si um lugar que não é dele, que é o do outro, com letra maiúscula. Tem uma sutileza interessante aí. Então, tem que tomar bastante cuidado para não sair já colocando essa hipótese diagnóstica lá de cara da queixa inicial ali. Tem que observar e escutar mais, né? E até colocando, de repente, o obsessivo muito rapidamente no divã, lembrando que ele vai se beneficiar muito desse lugar, né? Exatamente. Percebe? Sim. Obrigada, Renata. Renata? Quando o paciente chega, ele já chega com uma transferência imaginária. Então, a gente pode pensar que ali, quando ocorre essa transformação da queixa em demanda, ela ganha o status de transferência, então, instalada e simbólica. E que, na verdade, não se instala de uma vez só e está tudo bem, né? Lembre-se, Renata, que ao longo da análise vão ter várias convocações para imaginárias, inclusive pedidos, o que você acha que eu devo fazer? Você concorda? Você faz uma intervenção e a pessoa diz, então você está querendo dizer tal coisa. Ou na sessão seguinte ele fala, eu fiz exatamente o que você me mandou, Renata. Ou seja, perceba que a transferência simbólica é um esforço.
Manter a transferência no eixo simbólico, nesse lugar de suposto saber, nesse lugar de falta, é um esforço que a gente faz. Há uma convocação quase que cotidiana para um lugar imaginário. Seja você me oferecendo resposta, validando que eu melhorei. Você viu como eu melhorei, Renata, desde que eu comecei a vir aqui? Eu já sou outra pessoa, você não concorda? Ou seja, tem uma busca constante de uma lógica imaginária. A transferência da ordem simbólica é um movimento constante que você vai fazendo sessão a sessão sempre. Mas ela não está lá, já estabelecida e pronto, posso baixar a guarda e está tudo bem. Ela já se estabeleceu, não preciso preocupar com isso. Para a gente poder ir caminhando para o fechamento, eu trouxe para vocês algumas citações sobre demanda do Lacan, para a gente entender essa frase que eu falo para vocês algumas vezes: demanda é feita para ser recebida e não para ser atendida. A gente já falou 1 milhão de vezes isso. Então, veja, a partir da transferência que se estabeleceu tecnicamente nesse momento em que a queixa se transformou em demanda, e que permitiu a construção de um sintoma de análise, lembram disso? E tecnicamente se estabeleceu aí a transferência. Então, a partir da transferência, o sujeito vai ser convidado, né, a dar conta dessa demanda, né, que vai ser formalizada como efetivamente uma demanda de análise. Formalizada mesmo, tá? O que significa formalizada? Formalizada é quando a pessoa ela chega e traz uma queixa. Aí você escuta essa queixa, uma sessão, 2 sessões, 3 sessões. Num determinado momento, você tem que formalizar, até para a pessoa não ter a sensação de que ela não sabe para onde está indo. Afinal, a demanda dá a direção do tratamento. Você procura análise com este sofrimento, traz a partir desse sofrimento essas questões, e talvez o motivo pelo qual você procura análise hoje é para... Deu para entender? Ou seja, você formaliza a construção dessa demanda. E essa formalização da construção da demanda dá a direção do tratamento, e quando a pessoa se perde, é necessário que essa demanda seja formalizada novamente ou atualizada novamente. Quando que ela se perde? Sabe quando a pessoa ela fala assim: nossa, eu nem sei mais por que eu estou vindo? Eu pensei muito se eu devia faltar hoje, porque eu não sei nem o que falar. Sabe quando a pessoa ela começa a não saber o que falar naquela sessão, por que ela está fazendo tratamento? E ela, é como se ela tivesse perdido a direção do tratamento. E você vai ter a sensação de que você também perdeu. Cuidado para não perder a direção do tratamento. Quem que dá a direção do tratamento? A demanda de análise. Ou seja, essa demanda, eu estou aqui por causa disso, que eu venho para cá e não para qualquer outro lugar. Eu trago para cá e não levo para o boteco. Eu trago aqui. Então, essa demanda, ela nos dá, então, essa estrutura toda. O Lacan, ele diz o seguinte, em relação à demanda. Então, a demanda foi feita para ser recebida e não atendida. O Lacan fala sobre isso no seminário 4 e no seminário 5, tá? Fala várias vezes. No seminário 4, deixa eu até projetar aqui as 2 frasezinhas. Cadê? Aqui. Eu nem organizei, vou projetar do jeito que está aqui no Docs, tá? Então, olha só, aqui no seminário 4, vocês, aqui ó, seminário 4 e seminário 5, tá? No seminário 4 ele fala assim: se a demanda é atendida, então por que a gente não pode atender a demanda? Se a demanda é atendida, o objeto passa para segundo plano. Se a demanda não é atendida, o objeto se esvanece igualmente. Só existe uma diferença. Se a demanda não é atendida, o objeto muda de significação. Olha que legal. O que significa esse objeto muda de significação? Lembra que a gente estava falando de que o que é a repetição na queixa, por exemplo? Virgínia, eu vou pegar o seu exemplo de novo da depressão grave. Depressão grave, depressão grave, depressão grave. Não muda de significação, não sai do lugar. Se, de repente, esse objeto muda de significação, ou seja, o objeto continua sendo o mesmo, depressão grave, mas ele muda de significação. Ele muda de significação, por exemplo, dando outras possibilidades de início, outras possibilidades de fazer. Não, eu tenho uma depressão grave, mas nunca parei de trabalhar. Eu tenho uma depressão grave, mas continuei estudando. Consegue entender? Ele muda de significação. Se no momento ele chega, depressão grave, não consigo fazer nada com a vida, e aí você pergunta, porque as pessoas de vez em quando elas trazem como uma coisa absoluta, já viram? Depressão grave e a vida está parada.
E aí, de repente, você vai conversando com a pessoa, e a pessoa, ela estudou, ela trabalha, ela casou, ela tem filho, você fala, mas parada aonde, né? Ou seja, ela tem a sensação de que a vida está parada enquanto a vida está andando. Mas como a gente trabalha com realidade psíquica, se ela tem a sensação de que a vida está parada, a experiência psíquica que ela tem é que a vida está parada, entende? E aí a gente pergunta, tá bom, a vida está parada, mas me diga o que você anda fazendo? Aí a pessoa fala, não, eu fui para a faculdade, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí você, de repente, fala, mas depressão grave não parece equivalente a parado. Corta. Lá pelas tantas, veja, o objeto muda de significação. Deu para entender? Se, então, a demanda ela é atendida, o objeto passa para segundo plano e lá fica estratificado, lá ele fica paralisado. Se ela não é atendida, ou o objeto se esvanece, ou ele muda de significação. Tudo bem? Outro aqui interessante, cenário 5. A demanda, pelo simples fato de se articular como demanda, coloca expressamente o outro, mesmo que não demande isso, como ausente ou presente. E como dando ou não essa presença. Ou seja, a demanda, no fundo, é uma demanda de amor, demanda daquilo que não é nada. Nenhuma satisfação particular, demanda do que o sujeito introduz por sua pura e simples resposta à demanda. Por fim, aqui, se a introdução da demanda comporta alguma perda em relação à necessidade, seja sob que forma for, deve o que é assim perdido reencontrado para além da demanda. É claro que, se isso tem que ser reencontrado para além da demanda, isto é, para além do que é trazido de distorção à necessidade pela dimensão da demanda, à medida em que, nesse para além, devemos encontrar alguma coisa em que o outro perde sua prevalência e em que a necessidade, como algo que parte do sujeito, retorna em primeiro lugar. O Lacan escreveu confuso isso daqui, mas é mais simples do que aparece. Veja, o que ele está dizendo aqui? A introdução da demanda comporta sempre uma perda em relação à necessidade, porque ele vai falar de necessidade, desejo e demanda. Se lembra dessas 3 palavrinhas? Necessidade, desejo e demanda? A demanda, então, ela comporta uma certa perda em relação a algum lugar. Se tem uma perda, significa, então, que ao não atender a demanda, é possível, então, que a demanda questione o que foi perdido. E esse que foi perdido possa vir, talvez, a ser reencontrado ou ressignificantizado. O fato é que, quando você recebe a demanda, mas interroga ao invés de atender, ela começa a buscar aquilo que ela não tem, aquilo que foi perdido. Para fechar nesses últimos 3 minutos, eu coloquei só um do ladinho do outro aqui para a gente pensar. Então, vamos lá. Qual a diferença entre queixa e demanda? Eu só peguei aquilo que a gente foi falando, só coloquei meio bobinho aqui, mas só para resumir. Então, veja, em relação ao endereçamento, qual que é o endereçamento da queixa ao outro? Faça algo por mim. Resolva o meu problema. E aí, cuidado, sobretudo, para quem... com o que significa resolver este problema, tá? Cuidado para não atender esse pedido de resolva o meu problema. Porque resolver o problema, você acaba prestando um serviço, mas não é essa a função de um analista, né? Então, o endereçamento da queixa, faça algo por mim, resolva o meu problema, estou na sua mão. Inclusive, de vez em quando, é até engraçado quando alguém traz na supervisão alguns pedidos de análise que a pessoa fala assim, olha, eu vim para você resolver o meu problema, está aqui a minha história, tem uns que falam até assim, olha, eu tive uma briga com meu namorado, está aqui no celular, lê aí e me diz o que eu devo fazer. Eu adoro esse agora. Agora vai analisar a discussão no celular. Então, veja, mas uma das características da queixa é faça algo por mim, tá? E da demanda? O que eu posso fazer? Por que eu sofro assim? Então, enquanto o endereçamento da queixa é ao outro, que me causa infortúnio e pode me salvar, o endereçamento da demanda é ao saber. Por que será que eu sofro assim? Por que será que eu fiz essa escolha? O que será que está acontecendo? É o que será que será. O objeto visado na queixa é o alívio do sintoma. E o que o queixoso busca? Conselho. Paula, você pode me dizer se eu devo casar ou comprar uma bicicleta? Será que você pode me ajudar a tomar essa decisão? Ou seja, o que o queixoso quer? Um conselho. Cuidado.
Não caiam nessa. Conselho não é função do analista. Então, o sujeito pode pedir um conselho, mas você não pode dar. Porque o conselho ou o alívio do sintoma, e aqui vem o perigo da medicação. Ele quer um alívio do sintoma, correto? O que é um alívio do sintoma? Por exemplo, a medicação. E no caso do objeto visado na demanda, o objeto passa a ser saber sobre a causa do desejo. Afinal, a necessidade, desejo, demanda. A demanda aponta de volta para o desejo. Lembra que a gente fez uma aula sobre isso lá atrás, tá? E no eixo da posição de sujeito? O sujeito queixoso é um sujeito desresponsabilizado, ou seja, exterior ao próprio sintoma. O meu TDAH, a minha depressão grave, percebe, Virgínia? É como se ela estivesse lá de fora. Como se ela estivesse aqui e o diagnóstico estivesse ali. Então, o sujeito ele é exterior à queixa, ele é exterior ao diagnóstico, ele é desresponsabilizado. E no caso da demanda, ele é responsável e implicado nessa causa. Qual a minha participação naquilo que eu me queixo? O efeito clínico da queixa mantém o sintoma no imaginário. O que é manter o sintoma do imaginário? A repetição. Imaginário, gente, é espelho. Sabe aquela, você já viu aquela imagem? O espelho que espelha, o espelho que espelha, o espelho que espelha, o espelho. Sabe aquele espelhamento, não sei se tem um nome específico para isso, mas aquele espelhamento infinito? A queixa é isso, mantém o sintoma no imaginário, igual aquela sala de espelhos que tinha no parque de diversões, não sei se existe ainda, entende? Que você vê infinitamente a queixa no mesmo lugar, é a mesma imagem pequena, grande, distorcida. E a demanda, qual que é o efeito clínico? Abrir o discurso analítico e a transferência, que é simbólica. Então, aqui é transformar em discurso simbólico, uma construção, tudo bem? Então, esse seria um resuminho da diferença entre queixa e demanda, mas lembrando, queixa e demanda não é só diferença. Queixa e demanda é também, além de diferença, extensão do outro. Não há demanda sem queixa, não há tratamento que comece sem queixa, mas não há tratamento que continue sem demanda. Eu preciso que o sujeito chegue pela queixa, mas que a queixa se transforme em demanda, para que então o tratamento possa começar. Tudo bem? Na semana que vem, a gente continua. Eu esqueci qual é o próximo da semana que vem. Deixa eu ver aqui, peraí. Na semana que vem, aqui. Deixa eu projetar aqui só para a gente ver. Para essa. E projetar o do Canvas, peraí. Ó, na semana que vem, só para vocês se lembrarem, duas coisas. Não é esse. Peraí. Ai, gente, eu peguei o errado, peguei a proposta. Alguém lembra qual que é da semana que vem? Eu tenho que olhar, não sei de cor. Deixa eu sair daqui. Eu jogo lá no grupo qual que é da semana que vem, porque eu esqueci. Tratamento e cura. Tratamento e cura, obrigada, Renata, é esse mesmo, é essa sequência. Então, na semana que vem, tratamento e cura, e lembrando também, às 8h30, a gente vai ter o grupo das 6h30 às 7h30, como sempre, 8h30 tem o lançamento do livro da Inês, eu vou fazer a mesa da Inês Catão, Bebê Nasce Pela Boca, quem se interessa por autismo, às 8h30 no YouTube da Blusher, tá, da editora. Vou fazer a mediação da mesa com a Inês, o Alfredo Jerusalinski e a Marina. Beijo para todo mundo. Até semana que vem. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Para semana que vem. Beijo, Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite.